Em tempos onde dezenas de jogos são lançados semanalmente, entre lançamentos com orçamentos gigantescos e lançamentos independentes, não é algo incomum um jogo passar despercebido ou ficar esquecido na nossa lista de jogos. Nesse quadro, falarei sobre jogos que não são lançamentos, mas que ainda merecem a sua atenção. Esse é o canal 15 Minutos e hoje eu sugiro a você que dê uma chance a Bionic Commando. Bionic Commando foi desenvolvido e publicado pela Capcom em 1988 para o Nintendinho. Em Bionic Commando, o Império, liderado por Cute, planejava terminar o projeto Albatross, iniciado por uma organização chamada The Bats. Ao descobrir a intenção do Império, a Federação enviou seu herói nacional chamado Super Joe para infiltrar-se nas bases inimigas para impedi-los, mas ele infelizmente é capturado pelos soldados adversários. Cabe então a você, Led Spencer, equipado com um braço biônico, tentar resgatar o Super Joe e parar os planos do Império. Com a sutileza típica de um filme de ação dos anos 80, eles usam outros termos para se referir ao que obviamente são nazistas e Hitler, enquanto a versão japonesa do jogo chama-se Hitora no Fukatsu, Toppo Shukureto, o que em português seria algo como O Segredo da Ressurreição de Hitler. Nada como um leve spoiler logo no título do jogo, não é mesmo? Apesar de batido, o enredo contextualiza diversas mecânicas do jogo. Ao começar a jogar, você é apresentado um mapa com todas as fases da aventura, e ao movimentar o seu helicóptero pelo mapa, você tem a opção de ir para outra rota ou aterrissar naquele terreno. Sendo assim, o jogador tem acesso a qualquer fase desde o início, mas não necessariamente será possível terminar a fase sem os itens exigidos. Ao iniciar uma fase, a primeira surpresa do jogador com certeza é a ausência de um botão de pulo. Em tempos de Contra, onde o desafio era atirar constantemente enquanto usa o pulo como uma principal ferramenta de defesa, ser apresentado a um jogo com perspectiva semelhante, onde não é possível pular, é realmente um choque inicial. Poucos são os desenvolvedores que se arriscam a arremessar pela janela convenções universais de jogabilidade em prol de desafiar o jogador a fazer a mais simples das tarefas. Crypt of the Necrodancer faz isso ao exigir que o jogador se mova na batida da música para conseguir combos. E Snake Pass dá um nó no seu cérebro ao te colocar no controle de uma cobra que se move de forma análoga a uma cobra real. Em Bionic Commando, a estrutura das fases não destoam de típicos jogos de plataforma ou run and gun, mas a forma como você navega pelos cenários é bem diferente. Você pode usar o seu gancho horizontalmente para aproximar-se de uma parede ou um barril, verticalmente para acessar uma plataforma superior, ou para posicionar-se melhor durante um combate. Ainda é possível usá-lo na diagonal para balançar e alcançar outras áreas. Todas essas opções lhe dão alternativas de mobilidade como pouco vistas em um jogo da geração 8 bits. No começo, o seu HP é escasso e um tiro ou um esbarrão já é o suficiente para te matar e logo ver a tela de Game Over. Então acostumar-se com a movimentação do personagem vem acompanhado de várias mortes causadas por uma balançada errada ou um gancho mal calculado. Ao longo das fases, é possível encontrar salas de comunicação onde o jogador tem duas opções: comunicar-se com aliados ou tentar interceptar transmissões inimigas. Em ambos os casos, o jogador obtém informações relevantes sobre fases seguintes ou abre passagens para a sala do chefe. Apesar de poucos inspirados, os diálogos são muito informativos e te dão informações sobre o equipamento necessário para as outras fases. Com o progresso do jogo, você tem acesso a diferentes comunicadores e em certas fases você precisa estar com o comunicador correto para conseguir contato tanto com os aliados como com inimigos. Aliás, tentar interceptar uma transmissão inimiga tem sempre uma chance aleatória de ser descoberto, chamando a atenção de inimigos para a sala de comunicação e garantindo pelo menos um ponto de dano antes que você consiga escapar. Isso cria uma camada a mais de tensão e te faz ponderar se na situação atual o risco vale a pena. A não ser em situações em que ser atingido lhe levaria ao Game Over, acredito que é sempre válido tentar escutar transmissões inimigas, pois além de informações sobre armas que são super efetivas em chefes específicos, ao estilo Mega Man, também é possível obter alguns upgrades passivos que reduzem dano.
Derrotar chefes lhe concedem novas armas que oferecem uma variedade interessante à etapa de planejamento antes de entrar em uma fase. A Wide Cannon, por exemplo, tem um ângulo maior de projéteis, o que facilita acertar alguns inimigos aéreos, mas o alcance é menor do que a arma padrão. A Rocket Launcher tem um dano massivo, mas a cadência de tiro é muito mais lenta do que outras opções. Não é possível trocar de equipamento durante a fase, então lembrar-se de informações obtidas em situações anteriores é primordial para ser bem sucedido mais tranquilamente. O jogo tem um ritmo variado devido a quebras de sequência proporcionada por zonas neutras, que são fases em território pacífico, onde desde que você não atire, ninguém te atacará. Parece simples, mas o seu dedo dá uma coçadinha ao ver o inimigo correndo em sua direção. Em zonas neutras, é possível obter novos equipamentos e informações relevantes sobre o inimigo e fases seguintes. Outra variação ocorre quando seu helicóptero cruza com unidades inimigas no mapa, iniciando uma fase com perspectiva top-down, dando um uso diferente ao braço biônico e também possibilitando coletar merecidos continues. Apesar de sofrer do grande mal de jogos dessa época, onde o nível de dificuldade é elevado apenas com o objetivo de artificialmente prolongar o jogo e aumentando assim o seu valor aos olhos de muitos consumidores, Bionic Commando é um ótimo pacote que proporciona variedade, desafio, trilha sonora agradável e uma mobilidade inventiva que te dá espaço à experimentação sem deixar o desafio de lado.